Se a gente busca respeito acima de tudo, quer dizer que a gente tem que respeitar quem não respeita a gente? Olá, meu nome é Wagner Steffen e hoje eu vou falar um pouquinho sobre diversidade. Hoje a gente tem que mudar um pouquinho talvez o discurso de ajudar as pessoas a alcançar a carreira, porque aqui a gente está falando de militância LGBTQIA+, e de outros grupos marginalizados também, bom? E hoje eu vou falar sobre um assunto que ele é um pouquinho mais técnico mesmo, né? Ele é uma faceta ali, um assunto de filosofia, porém que ele tem muito a ver com o que a gente escuta, né, como militante, né? Acho que é importante que, acho que todo mundo percebe que eu sou um militante da causa, eu falo sobre, eu combato pessoas que são contra e tal, mas que é importante também falar de algumas coisas que a gente ouve quando a gente fala a favor de uma causa que não é respeitada 100%, né? E uma das coisas que a gente mais ouve como militante aqui é que, por exemplo, eu falo assim, mas olha só, eu busco respeito e eu busco que as pessoas aceitem, que incluam, que tolerem as pessoas LGBT, as LGBTQIA+, as pessoas negras, as mulheres, os indígenas, as pessoas com deficiência, as pessoas mais velhas, as pessoas de religião não conformativas, não cristãs, né? As pessoas aqui a gente fala matriz africana, mas não só, né? De todas as religiões que não são cristãs, que são as aceitas, né? E quando a gente começa a falar sobre as pessoas, falar para as pessoas sobre isso, elas falam assim, mas a minha igreja falou que não, que isso é gay é errado, então eu não tenho que respeitar. Eu falo, poxa, mas né, olha, eu falo de respeito, aí vem aquela coisa, mas essa é a minha opinião, é a minha cultura, e você tem que aceitar. Você tem que aceitar que eu não te aceito. Eu penso assim e você, se você quer respeito, você tem que respeitar que eu penso que você não merece respeito? E aí sempre fica assim, né? Se o papel da militância, pensando em um papel pacífico, que não é todo mundo que tem a visão que eu tenho, mas um papel pacífico de militância, busca aumentar o clima de tolerância, ou seja, que todo mundo seja tolerado, até a gente vai falar um pouquinho das definições, mas tolerar é o mínimo, né? Será que eu tenho que tolerar? Será que é papel da sociedade tolerar os discursos intolerantes? Aqui eu estou falando de LGBT, que é o meu caso, mas vamos falar assim, né, de nazismo. Pode ter pessoas usando símbolos neonazistas, que é uma cultura de intolerância, que é uma cultura de extrema intolerância. Nós devemos aceitar isso em praça pública? Nós devemos permitir que essas pessoas utilizem, se expressem dessa forma? Se a gente está pressupondo um Estado democrático onde a liberdade de expressão é uma garantia, então essas pessoas também podem ter essa liberdade de expressão? Será? Então, essa foi a motivação aí desse conteúdo do paradoxo da tolerância, para você entender que nem sempre. Tá bom, então vamos falar um pouquinho de tolerância e intolerância, né? Tolerar, ter tolerância, é você respeitar e aceitar minimamente as pessoas que são diferentes de você, em termos de discurso, em termos de vivência, em termos de escolhas. Porque a gente vai falar, existe um conselho, eu não vou falar nesse vídeo, mas existe um conselho chamado homofilia, né? Que é essa homofilia, não homossexualidade, nada disso. Homofilia é a tendência que você tem a estar sempre com pessoas que pensam iguais que você ou que são parecidas com você. Respeitar pessoas que pensam igual a você não é respeito, é lógica, é blé, é algo banal. Agora, a tolerância se inicia quando eu tenho uma pessoa que faz coisas que eu não considero corretas ou que eu não considero que eu nunca faria. Tudo isso na esfera não criminal, tá? Antes que venha aqui, mas se assassinar minha mãe, as pessoas vão sempre pro assassinato da mãe. Não entendo que fixação é essa. Não é assassinar a mãe, tá? Dentro de uma esfera não criminal, onde as leis não prevêem, então essa pessoa vive de uma maneira que eu não viveria, fala coisas que eu não falaria, age de formas que eu não agiria. O que eu faço com ela? Eu só falo pra ela que eu nunca agiria assim, e você não sei o que, tá errado. Isso é tolerância? Não. Tolerância é você fala, tá bom, ela faz o dela, eu faço o meu e acabou. Isso é tolerância. Eu não tô falando pra você chegar e falar assim, agora eu tenho que abraçar a pessoa que é muito diferente de mim, amar ela, dar um beijo na boca dela. Não, só tolerar.
Ok, eu aceito o jeito que você é, mesmo que seja diferente de mim. Ok, isso é tolerância. A intolerância é você olhar para essa pessoa que age, fala ou faz diferente de você e você ter um discurso violento pra cima dela. Ah, então, mas eu só falei que eu não gosto dela, que eu não aceito ela, isso é violência? Isso é violência. Violência psicológica. Você está falando que não aceita a pessoa. A pessoa pode até não ligar. Mas se a gente permitir que você fale, eu não aceito, o que acontece é que você cria uma cultura onde é possível falar, eu não te aceito, eu nunca vou te aceitar, e aí uma mãe um dia vai falar isso para um filho. E fala. Tá? Então, essa é a diferença entre a tolerância e a intolerância. Aí vai, tá bom, vai só do discurso? Não. A intolerância, ela vai além, ela vai nas pequenas ações que às vezes as pessoas nem percebem. Eu vou dar um exemplo muito bobo. Vamos supor que você fale que você é uma pessoa muito tolerante com a comunidade LGBTQIA+. Você talvez, eu concordar e não concordar não importa, mas você não faz parte da comunidade, não age como nós agimos, não tem os costumes que nós temos. Mas você fala que é um aliado, que gosta muito da gente, que não tem nada contra, que tolera e que respeita a gente. Mas aí você vai lá e vota num candidato que não tem nenhuma pauta dessa. Que não fala de direitos LGBT, que não fala de casamento, não fala nada, ou pior, fala contra, né? Que não fala nada já é ruim. Esse tipo de atitude é uma atitude de intolerância. Se você está falando que é uma coisa e não bota o seu voto onde a sua boca está, então você é um intolerante no fundo. Porque você está colocando qualquer que seja o seu interesse à frente dessa tolerância sua. Então você não é tolerante. É aquilo. A Angela Davis, né? Eu vi isso num canal. Eu vou colocar os dois links dos vídeos que eu estudei, além do link para o livro. Nossa, eu não falei do livro, né? Do livro do Karl Popper. Eu vou falar já o livro que eu tirei isso. Que é o livro que fala sobre o paradoxo da tolerância. Esses dois vídeos, um vídeo chamado do professor Krauss, muito bom o canal dele, que ele usa essa analogia da Angela Davis, né? Porque não adianta você, hoje nesse mundo, você não ser racista numa estrutura racial. Você tem que ser antirracista. E ser antirracista é votar em candidatos negros. Candidatos negros não, porque, né? Como já falamos, não adianta ser LGBT para entender a luta, também não adianta ser negro para entender a luta com antirracista, né? Mas assim, candidatos que têm pautas antirraciais, por exemplo, é uma forma de você realmente ser antirracista, né? E se você não coloca o seu voto onde a sua boca está, você no fundo não é tolerante. Nesse vídeo, nós vamos falar mais de discurso claro, especialmente parte do discurso em praça pública, né? Até quando pode se aparecer, por exemplo, né, um ministro, secretário, sei lá, da comunicação, se eu não me engano, que teve, mas esse governo tem tanta coisa absurda que eu já nem sei, né? Mas que apareceu com símbolos do nazismo aqui, né? Se o Jonathan conseguir, coloca aqui, mas se não, só colocar secretário, governo, nazismo, vai aparecer o vídeo dele com analogias ao nazismo ali. Até quando isso deve ser tolerado? Até quando esse discurso, que claramente é um discurso intolerante, deve ser tolerado pela sociedade? Então o que a gente vai analisar aqui, analisar discursos, especialmente os públicos, mas discursos falados, né? Então, se chega uma amiga e fala que nunca vai te atender, sua mãe chega, nunca vou te aceitar, isso também é um discurso público, é um discurso que foi falado, não é uma coisa só do pensamento. Vamos ligar agora todo esse conceito de tolerância, que a gente trouxe, que é esse conceito basicamente de respeito, e vamos trazer aqui o conceito de democracia. A democracia é o poder do povo, e na democracia, o povo, nós temos alguns direitos assegurados, né? Por exemplo, o direito ao voto, mas também um direito muito especial e muito discutido, que se chama liberdade de expressão. E aí você pode perguntar, nós estamos no Estado democrático, em teoria. E nesse Estado é assegurado o meu direito a expressar a minha opinião. E a minha opinião é ser intolerante. Eu, como um intolerante, falando contra quem você é, falando que, até usando, aí você vai falar, o discurso religioso, por exemplo, seria protegido. Nada é protegido, né? Mas vamos lá. Um discurso religioso, lá um pastor fala na televisão, lá para um monte de gente, fala que é errado ser gay. Mas porque ele acredita, porque está escrito em algum lugar que nem ele sabe onde está. Esse discurso não deveria ser protegido pela liberdade de expressão? E eu digo que, democraticamente,
Sim. Porém, é até certo ponto. Não dá pra gente assumir que todo discurso deve ser protegido e todo discurso representa uma simples opinião. Já vi muito isso, né? Mas essa é a minha opinião. E opinião não ofende. Vamos lá. Primeira coisa, esquece isso, tá? Opiniões ofendem. Se a sua opinião é que eu não deveria existir, que eu deveria ter condições para ser respeitado, enfim, qualquer que seja a sua opinião intolerante, disfarçada de opinião, isso ofende, pode ofender. Não adianta se você não fez com a intenção de ofender, tá bom? Mas além disso, a gente tem que entender se sim e não, se entender se no Estado democrático deveria garantir que discursos intolerantes fossem protegidos pela liberdade de expressão. Falando aqui das Américas, tá? Em geral, as Américas, a cultura estadunidense, norte-americana e a cultura latina, em geral, nós assumimos que sim, que até o ponto do crime, até o ponto onde existe o crime, é protegido. Então daqui para cá pode falar o que for, o que você não é. E daqui para lá, aí a gente vai conversar melhor. Na cultura, aqui na América Latina, América Norte-Americana. Mas na Europa a gente tem algumas outras, especialmente Europa Oriental, para lá, a gente vai ter algumas proteções a mais. Então, dependendo do discurso, até o discurso não é válido, tá? Aí, se você quiser estudar mais sobre o assunto, os dois livros que eu tenho aqui já falam um pouquinho sobre isso, mas também tem como se aprofundar bastante sobre esse assunto, tá? Bom, então é isso. A resposta não deveria ser sim e não. Nem sempre seria a melhor resposta, tá? A gente entra aqui agora, finalmente, em Karl Popper, deixa aqui a figurinha, o nomezinho dele aqui para mim, por favor. Vamos lá, vamos falar desse cara, num livro que ele escreveu, que se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele propõe 3 paradoxos, que é o paradoxo da democracia, da liberdade e da tolerância, que acabou por se tornar um pouquinho mais famoso, acho, né? Pelo que eu vi ali, tem mais coisas escritas sobre esse paradoxo, especialmente acho que pelo momento político que a gente vive, mas né, que é de fake news, de intolerância e tal, que é o momento mundial de extrema direita, que traz esse discurso de intolerância, trazendo, e aí a gente tem mais fama em cima do paradoxo da tolerância que fala sobre isso, mas não necessariamente os outros são ruins, tá? E lá, o que o Karl Popper vai falar? Ele vai falar que a sociedade, ela tem que sim permitir o discurso intolerante num primeiro momento. Suprimir ou proibir ou tratar com a força, né? Tratar tipo assim, a pessoa falou: mas meu pastor disse que ser gay não é tão bom assim. Se a pessoa só falar isso, se você suprimir ela, combater, bater, prender, que isso vai criar uma sociedade intolerante. E aí o que acontece é que não é que isso é essencialmente ruim, né? Destruir a intolerância. O que acontece é que você vai criar um sistema um pouco mais arbitrário para o que é tolerante ou não. E aí você combate certas opiniões que não seriam tão tolerantes. Fora que, num estado onde todos são tolerados, vão aparecer pessoas intolerantes. É inevitável, existe, acontece, tá? Então o que o Karl Popper vai falar é que, num primeiro momento, a gente tem que aceitar o discurso tolerante e intolerante e tentar, com tolerância, fazer com que esses discursos sejam ensinados, aprendam, sejam contra-argumentados, etc, etc, etc. Agora, se espalha de determinada forma em que o discurso tolerante ganha uma força física e violenta, porque se o discurso intolerante ele começa assim: eu li num livro que não é muito bom, eu não seria gay, eu não gosto. Ele começa assim, mas a intolerância ela tem uma natureza de, conforme ela vai crescendo, ela vai ganhando uma força violenta, né? Começa assim, e se você deixa muito sem tratar a intolerância, acontece que daqui a pouco gay tem que morrer. E se eu pudesse eu matava. Que é uma visão que tinha, né, uns tempos atrás. E que, infelizmente, o governo está voltando um pouco, né? Que bom, não com tanta força, mas está piorando ainda mais essa cultura de se eu não gosto de determinada coisa, eu vou lá e mato. E não se eu não gosto de uma coisa, eu respeito, porque você não precisa gostar de tudo, né? Mas você tem que respeitar.
O mínimo que você vai fazer como cidadão. E aí, se acontecer do discurso intolerante se tornar assim, você vai tratar ele com as leis. Você bota ele no lugar onde ele merece estar, que é o crime. Dependendo do grau que a intolerância chega, ela se torna um crime. Sempre. É uma coisa, nossa, mágica, né? Chega um momento, não gosto, quero matar. É assim que acontece, tá? Então o Karl Popper diz que no primeiro momento a gente aceita, tenta educar e tenta argumentar. Num segundo momento, a gente vai ter que ter leis e dispositivos legais fortes o suficiente para diminuir esse tipo de discurso intolerante, tá? Essa é a coisa que a gente, ou seja, numa sociedade tolerante, a gente tem que tolerar tudo menos os intolerantes. A gente não pode tolerar 100% o intolerante. A gente tem que chegar num ponto onde a gente fala, isso aí que você está falando, não mais. A gente não pode simplesmente falar isso, a primeira questãozinha intolerante, a gente não pode ir lá e combater, mas por outro lado a gente não pode deixar ela crescer, que se cresce muito, a intolerância engole os tolerantes, ela mata os intolerantes e aí vira um estado completamente intolerante. E os tolerantes para voltar, a gente demora um pouquinho mais para se reproduzir, né? Ainda mais num estado intolerante. Então a gente tem que tolerar os intolerantes no primeiro momento e depois combater isso de uma forma mais forte. Resumindo, o que o Karl Popper fala é que a gente tem que primeiro combater com educação, contra-argumentar e tentar ensinar ao intolerante por que a tolerância é um caminho melhor. Eu estou partindo aqui do pressuposto que você considera que ser tolerante, que uma sociedade tolerante é uma sociedade melhor. Se você acha que a sociedade intolerante, que mata, que despreza e que age com preconceito contra quem é diferente é melhor, é sinal de que você está nessa parte normativa, nessa parte que vai exercer a intolerância e não receber, e que provavelmente você não tem um excelente caráter, né? Que a gente não está falando aqui de criminosos, até crime eu tenho umas ideias diferenciadas que você não ia gostar, mas assim, a gente está falando de pessoas que só existem, que elas existem diferente de você. Então talvez seja o momento de você procurar um psicólogo, um psiquiatra para tratar. Isso são questões psicológicas, tá? Você considerar que a sociedade deveria matar, maltratar qualquer pessoa que pensa ou age diferente de você, isso é um distúrbio psicológico, tá? Na verdade eu estou sendo bonzinho. Eu estou falando que é um distúrbio psicológico que você pode tratar. E se você escolhe, sabe que tem isso, escolhe não tratar, aí sim a gente está falando de uma questão que é de caráter e eu não tenho que fazer por você, tá bom? Mas considerando que a sociedade tolerante para você é um lugar melhor, a gente primeiro ensina, a gente promove debate público e depois a gente, no segundo momento, a gente teria que promover medidas disciplinares com os dispositivos legais, ou seja, a gente coloca isso num lugar de crime, que é onde é. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e fala que eu não gosto de gay porque minha igreja falou que não gosta de gay. Tá bom. No segundo momento, cresce esse movimento de a igreja falar que eu não gosto de gay, a igreja fala... E aí chega lá, você tá andando de mão dada com seu namorado e vão lá e batem em você. Batem em você porque você é gay. Aí é um discurso que precisa ser controlado, precisa ser levado. Hoje, por exemplo, a gente tem um dispositivo que é a equiparação do racismo com a LGBTQ-fobia, que é um dispositivo para você controlar legalmente a intolerância, tá? Um exemplo, mas a gente tem que também começar, que nem estão fazendo agora, fake news não pode, notícia falsa sobre vacina e saúde e tal. O momento que a gente está vivendo no Brasil é bem isso, a gente está tentando combater o que a gente permitiu que chegasse num nível muito alto, né? Um representante da nação, como um deputado, elogiar uma pessoa que é um torturador e permanecer depois ser eleito presidente é um absurdo, porque é um discurso intolerante, é um discurso que promove a tortura, não tem discurso mais intolerante que esse, promove a tortura de pessoas que pensam diferente dele. Essa pessoa não saiu presa do Congresso e aconteceu o que aconteceu. Esse discurso intolerante foi crescendo e hoje nós estamos com um discurso bem grandão intolerante e sendo alimentado por ódio com informações falsas. E isso atrapalhou bastante aqui, por exemplo, a distribuição de vacina, a pandemia. A gente é um dos países que pior agiu com a pandemia, etc, etc, etc. Então isso que aconteceu e agora estão tendo STF, CPI, etc, estão tentando diminuir esse discurso intolerante que é alimentado por essas fake news, tá? Isso é um exemplo e pior, eu nem pensei, não escrevi isso, mas
existe isso. Em terceiro lugar, o Karl Popper sim fala que, falhando tudo isso, teria-se que usar-se de força psicológica ou física contra as pessoas. Ele fala que é muito natural que a gente sinta vontade de socar uma pessoa intolerante quando a gente é tolerante. Então eu respeito todo mundo, aí chega uma pessoa que fala que não respeita, é natural que a gente sinta essa vontade de agir com força física, mas ele fala que isso é a última das últimas instâncias, tá? Como lidar com a intolerância? Repare, nós vivemos numa sociedade que, como sociedade, e aí que diz como o Brasil é como sociedade, são nossas leis, tá? Que tem muitas falhas ainda. Mas as leis é uma coisa, o jeito que aplica é outra. Tá bom, mas vamos falar de leis primeiro. As leis dizem que, por exemplo, LGBTQ-fobia é um crime, é um potencializador, esqueci o nome de crime, racismo também, existe a Lei Maria da Penha também, crimes de feminicídio, etc. Então a gente vive assim, num lugar onde você agir com intolerância leva você a ser punido. Então existem os mecanismos. A sociedade brasileira, em teoria, é uma sociedade tolerante. Nós estamos num momento onde o discurso intolerante ele acabou crescendo demais. Tá? Mas nós vivemos uma sociedade que, em teoria, ela é bastante tolerante, ela tem mecanismos para punir. Como eu aconselho, agora eu aconselho mesmo, como eu sugiro, na verdade é uma sugestão, o conselho é muito forte. Sugestão de como agir contra a intolerância, eu sou bastante... concordo bastante com o Karl Popper nas primeiras duas. Eu acho que sim, num primeiro momento... Dado que você tem disposição, vem de um lugar de escolha, e dado que você tem saúde mental suficiente, você deve sim tentar ensinar a pessoa intolerante. Olha, o que você está fazendo, a maneira como você fala, tal, machuca as pessoas. Não necessariamente precisa ser você. Vamos supor que você seja super normativo, homem, hétero, branco, cis, cristão, sem deficiência, adulto, etc. Tudo bem, mas se você olha para o discurso tolerante e você não concorda, o que eu aconselho é agir. Essa é a questão. Eu gosto muito dessa teoria do Karl Popper por causa disso. Ele fala de ação, ele não fala assim, se você vê intolerância e você não for tolerante, você tem que falar, nossa, que pena. Não, você vai lá e age. Olha, o jeito que você fala é ruim, por essa razão, você trata as pessoas de uma maneira que é ruim para elas, causa isso, etc. Se você for afetado ou não. Num segundo momento, se continuar esse discurso tolerante e for tomando força, porque o discurso intolerante ele não fica igualzinho, ele vai criando força, conforme ele vai sendo alimentado. Então ele junta com um monte de intolerante e vai pegando. E aí você vai ter que tomar ações legais, processar a pessoa, você vai ter que denunciar ela, etc. Vai ter que tomar ações legais para isso. Depois, não deu certo, você vai socar ela. Eu não sou uma pessoa que chega nesse ponto. Eu acho que a violência acaba não resolvendo muito. Eu acho que você tem que voltar ao passo 1 ou voltar ao passo 2 e ir tentando e ir pelos dispositivos legais, por mais que seja injusto e que seja difícil. Sinceramente, eu não julgo muito quem age com determinada violência. Às vezes é a reação do oprimido, que chama, né? Tem um conceito isso, que é a pessoa que foi pressionada há tanto tempo, reprimida há tanto tempo, que na hora que ela vai agir, ela acaba agindo com violência. Não estou falando que isso justifica, estou falando que isso não é um crime, ela tem que sofrer as consequências legais disso, mas eu entendo, eu não julgo, eu não aconselho nem sugiro que você age com violência. Você vai e age pelas questões legais. Lembrando que a sociedade, o Brasil como sociedade, é sim uma sociedade tolerante, tá bom? Então, tratando com intolerância, e acho que a principal lição aqui, né, além de você tentar educar e aí denunciar as pessoas pelos meios legais, mas além de tudo haja. Não veja a intolerância e deixe ela pra lá. No mínimo, tente educar. Claro que eu não estou falando se você não tem disposição nem saúde mental para isso, já aconteceu muito comigo, eu falar, putz, se eu for tentar, eu vou mais me prejudicar do que tudo. Mas sempre que eu pude, sempre que eu estava disposto, eu tentei, no mínimo, educar essa pessoa. Olha, isso causa mal, o que você está fazendo, o que você está falando, por mais que seja, me causa mal. Eu estou ofendido com o que você falou. Mas haja, né? Não, e se não for conseguir isso, pelo menos vote de maneira que melhore essa situação. O governo é muito ruim, não sei o que. Tá bom, mas aí você vai lá e vota nulo numa eleição que elegeu o Bolsonaro. Você vota no candidato que sua mãe mandou, você nem sabe o que ele faz. Procure candidatos de grupos marginalizados, pessoas negras, pessoas trans. Leia a proposta de governo, o que ele se propõe a fazer.
e age assim. É assim que a gente combate a intolerância, com o voto e com ações nossas quando for possível. Então é isso, pessoal. Por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva, faça tudo de bom aqui pra gente e também acompanhe a gente nas redes sociais. A gente fica muito feliz e ajuda a gente, né, a levar cada vez mais conteúdo de diversidade, psicologia e carreira para o máximo possível de pessoas. No mais, eu quero agradecer muito vocês ouvirem um pouquinho mais sobre o paradoxo da tolerância. Até semana que vem. Tchau, tchau.